Olá, terapeutas! Vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma situação que chega nos consultórios dos terapeutas. Muitos pais chegam pra gente dizendo a seguinte frase: meu filho estuda e esquece tudo. Ele não lembra das coisas que aconteceram ontem com ele. Semana passada, se eu perguntar para ele algo, ele não sabe me dizer. Hoje, então, nós vamos conversar acerca da memória. Será mesmo que uma criança esquece tudo, não aprendeu nada? A memória dela é falha? Todas as memórias desta criança realmente é falha? Porque memória, a gente tem várias. Nós temos vários tipos de memória. Mas aonde está o prejuízo daquela criança? Está na memória imediata? Está na memória de longo prazo? Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu me chamo Edna Regina Nunes, sou neuropsicopedagoga, psicopatóloga, e aqui nesse canal nós viramos pequenas chaves para a nossa prática profissional, para que possamos fazer uma avaliação mais assertiva e também uma intervenção adequada. Mas o que é memória? Memória é uma habilidade humana. Haja vista que os outros seres, vivos não têm a habilidade da memória. E para quais funções são liberadas, associadas à memória? A memória, ela é uma habilidade de registrar aquilo que você sabe, de conservar aquilo que você aprendeu, de relembrar mentalmente conhecimentos aprendidos, vivências, conceitos, emoções, pensamentos. Porém, existe uma gama, uma taxonomia de memórias. Será que uma memória depende da outra? Será que se eu não tiver uma memória boa de curto prazo, provavelmente a minha memória de longo prazo não vai ser boa? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Campo memória. Vamos colocar a memória num campo maior. Mas nós temos várias ali juntos da memória. Nós temos subtipos de memória. A memória em si tem seus subtipos, tá? Nós temos a memória de curto prazo. Mas a memória de curto prazo também tem subtipos, que tem a memória imediata e tem a memória de trabalho. A memória imediata é uma coisa, a memória de trabalho é outra. Mas dentro da memória de longo prazo, estamos ali, temos ali memória de longo prazo. Nós temos memória explícita, memória implícita, memória episódica e memória semântica. E nós vamos ver cada uma delas. Vamos falar da memória de curto prazo. Eu disse que a memória de curto prazo, ela está associada à memória imediata e à memória de trabalho. Elas são iguais? Não. A memória imediata, o nome já está falando, imediata, é aquilo que eu peguei informação, mas eu descarto aqui logo a seguir. É uma memória onde eu tenho que simplesmente guardar naquele exato momento. Eu não preciso dela para depois. Diferente da memória de trabalho, que se chama também memória operacional, é aquela que eu vou operacionalizar. É aquela que eu vou usar para fazer determinada tarefa. Já é uma informação onde eu preciso manipular. Ela, apesar de ser provisória, mas ela é mais consistente do que a memória imediata. Haja visto que para eu começar e terminar algo,
a memória de trabalho precisa estar funcionando muito bem. Instruções é uma delas. Se eu vou fazer um bolo, eu preciso da minha memória de trabalho, né? A memória imediata, de repente, eu guardo que eu preciso do ovo, né? Eu preciso do trigo. Pode, é uma informação imediata. Mas para eu fazer uma receita inteira, eu preciso sim da memória de trabalho. Porque eu tenho que ver se tem ovos, eu tenho que ver o que vai precisar naquela receita. Se não tiver determinado elemento daquela receita, eu tenho que providenciar para ter ou trocar algum ingrediente e seguir as instruções daquela receita. Ou seja, eu preciso manipular essas informações para que eu consiga fazer um bolo. Agora nós vamos falar sobre a memória de longo prazo. Crianças com dificuldade na memória de curto prazo e na memória operacional, ela possui dificuldade em seguir instruções, ou seja, de começar determinada coisa e terminar, tá? E isso envolve a aprendizagem, porque se o professor está explicando, né, a criança precisa de toda aquela instrução guardar temporariamente para que ela exercite todas aquelas instruções para depois ir para a memória de longo prazo. E a memória de longo prazo a gente tem explícita e implícita. A explícita envolve a memória semântica e a memória episódica. E o que é a memória episódica? A memória episódica é aquela memória de fatos, de acontecimentos, de eventos, tá? É aquela memória onde tem episódios, o nome mesmo já diz. É quando eu lembro de algum fato que aconteceu comigo, o dia, a hora, e isso também é de extrema importância. Nós temos a memória semântica dentro da memória de longo prazo. O que é a memória semântica? É a memória dos significados, dos conceitos, das regras. É como fazer determinada coisa. É entender que eu utilizo a memória semântica para dar significados, significâncias, para eu ter um processo de conceitos. O empobrecimento da memória semântica faz com que a gente não tenha um conhecimento de mundo, regras, conceitos, significados, né? E isso traz uma dificuldade também de aprendizagem para as crianças, jovens e até adultos. A memória, ela passa por 3 estágios, tá? Aquisição, tá? O que é a aquisição? É quando eu tomo posse daquilo que eu estou querendo memorizar, aprendendo de fato. Depois eu tenho o armazenamento, né? Que é a consolidação daquilo que eu aprendi. E depois eu tenho a decodificação daquela informação. Então vamos entender isso. Eu estou aqui explicando para vocês acerca de memória. Então, para você adquirir, você tem que prestar atenção. Veja como tudo está muito ligado. Você tem que prestar atenção naquilo que eu estou falando. Então, você está no processo de aquisição, tá? Está adquirindo a informação que eu estou passando para você. Depois, você precisa armazenar aqui na sua memória de longo prazo tudo que eu falei nesse vídeo. Mas não basta você armazenar. Daqui a um tempo, você precisa lembrar daquilo que eu falei neste vídeo. Será que isso é uma tarefa fácil? Nem sempre é uma tarefa fácil. Há crianças que têm dificuldades na aquisição. Aquelas crianças que têm uma dificuldade atencional, que, como o povo diz,
vive no mundo da lua, não presta atenção no que está ao seu redor, ela tem uma dificuldade na aquisição. Agora veja, se ela tem uma dificuldade na aquisição, tá? Eu preciso repetir muitas vezes para ela adquirir aquilo que eu estou ensinando. Há pessoas que têm um problema no armazenamento, que até aprende, mas demora a armazenar, demora a entrar aqui no seu lexo mental. Essa pessoa também precisa de repetição, de fazer alguns mapas mentais daquilo que ela estudou para que possa ser armazenado aquela explicação, aquele conteúdo. E há pessoas que têm dificuldade de recuperar a memória, né, que já foi aprendida lá na aquisição e que já foi armazenada, mas quando passa um certo tempo, ela tem ali uma dificuldade de relembrar. Então, da mesma forma, quando eu faço uma avaliação, eu preciso entender aonde está a dificuldade da minha criança. É na aquisição? Quando eu estou falando com ela, ela está prestando atenção, ela está adquirindo o conhecimento do que eu estou falando, ou você percebe que aquela criança te pergunta assim, o quê? Fala de novo. E aí entra um outro assunto, que é um assunto aí atencional. Será que ela está prestando atenção no que você está falando? Será que ela segue instruções? Porque isso aí é a memória de curto prazo, né? Que é logo na aquisição do conhecimento. Ela armazena esse conhecimento quando chega na outra semana que você vai falar com ela daquele assunto, ela armazenou, você me disse sobre isso. E daqui mais algum tempo, ela recupera essa memória? Tá vendo como que os três estão entrelaçados? Quem tem dificuldade lá na aquisição, vai ter dificuldade no armazenamento e vai ter dificuldade de lembrar aquilo que foi dado para ela como conhecimento. Então, quando um pai chegar para você e disser assim, o meu filho não aprende, o meu filho esquece tudo que aprende, o meu filho não lembra o que ele comeu ontem, e eu vou dizer para vocês como especialista, é muito improvável, tá, que crianças tenham dificuldades na memória de acontecimentos. Muitas vezes aqui no consultório eu pergunto para uma criança, me conta o que você aprendeu semana passada na aula de matemática. Eu aprendi fração. Isso quer dizer que ele lembra do que ele fez. Mas será que ele armazenou? É isso que você tem que ver. Quando eu falo de armazenamento, eu estou falando de conhecimento. Ele sabe te explicar como ele adquiriu esse conhecimento? Ele sabe te dizer como que a professora explicou a fração? Como que ele aprendeu? É isso que eu quero que você entenda. Adquiriu, armazenou, como adquiriu, para poder lembrar lá na frente. Então, pessoal, hoje a gente viu que a memória não é para ser colocado apenas dentro de uma panela e mexer como se ela fosse uma única coisa. A memória, ela tem várias fatias, vários subtipos, e esses subtipos a gente precisa estar avaliando dentro do consultório. Muito obrigada. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe com seus colegas aí de profissão. Um grande beijo e até a próxima.